oportunidade, meu Pai, de estar com uma pessoa tua. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, tudo. Não deixe eu nem ninguém te atrapalhar, mas que essa reunião tenha salvação, tenha batismo com o teu Espírito, que ela saia daqui dizendo: Deus falou comigo, que o Senhor falou com ela. Eu peço, meu Pai, toma todos em tuas mãos, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. E quem crê que Deus te trouxe, que Deus vai fazer a obra na sua vida nessa reunião, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome, toda honra e toda glória seja dada a ti. Receba as palmas, são todas para o Senhor. Graças nós te damos, amém, graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos 16, Atos 16, versículo 22, Atos 16, 22. Queria meditar com você em algo muito forte, muito forte. Atos 16, 22, já acharam? Quem já achou, levante a Bíblia, por favor. Em nome de Jesus, meu Deus, que a boca seja minha, mas a palavra do Senhor, que não saia nada de mim, mas tudo de ti, que aquilo que não é para ser falado, que eu não fale, mas tudo que elas precisam ouvir, que elas ouçam, meu Pai. Que essa palavra traga temor, que essa palavra produza, meu Pai, salvação, que o teu Espírito possa confrontar quem precisa ser confrontado, toca aonde precisa ser tocado. Lembra que o Senhor tocou nos lábios de Isaías, que eram impuros. Toca, meu Pai, aonde tem sujeira, impureza em nós, através da tua palavra, e nos ensine, meu Pai. Tu és o nosso professor, nós precisamos aprender. Não tem ninguém aqui que possa dizer que saiba demais, que não precisa aprender. Todos nós precisamos aprender, meu Pai. Então ensina-nos através da tua palavra, dá entendimento para esse povo, ouvidos para te ouvir. Repreenda o espírito do sono, da distração, diabo que rouba a palavra, que ele não consiga roubar nada, que tua palavra não volte vazia, porque é tua palavra, é com ela que nós trabalhamos e cremos, meu Pai, que vai haver salvação aqui agora, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Diz assim: Paulo e Silas aprisionados, né? Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram o quê? Açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente
sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser curado, ser próspero? Ele disse o quê? Ser salvo. Olha para mim, por favor, eu vou continuar. Vamos pensar. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, foram presos, mas tinham uma fé inteligente, não uma fé emotiva. Tem gente que por muito menos abandonaria a fé, reclamaria: poxa, estou fazendo a vontade de Deus e fui preso. Mas eles estavam cantando, orando, felizes, não importa a situação. Quem é de Deus está bem em qualquer situação, sabe viver contente em qualquer situação. Já viu aquele casal que qualquer briga se separa? Mal casou, já se separou. Deu a palavra, mas não cumpriu a palavra. Quantas pessoas você conhece de palavra? De palavra mesmo, dá para lembrar de umas 100 aí? Joguei muito alto, né? Umas 10. É difícil. Se eu mandar você lembrar de umas pessoas que não têm palavra, você vai: opa, fulano, beltrano, ciclano. Quem é que dá valor à palavra? Quem tem palavra. Deus é Deus de palavra. Quem é de Deus dá valor à palavra porque tem palavra. Preste atenção para você entender. Eles estavam fazendo a vontade de Deus e veio a prisão. E eles estavam ali cantando, louvando, presos. De repente, um terremoto, se abre tudo. O carcereiro, quando viu tudo aberto, pegou a espada para tirar a própria vida. E Paulo falou: não faça isso. Estamos todos aqui. E ele chamou eles para fora, Paulo e Silas, se dobrou e disse assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Deus é muito bom, muito bom. Ele é tão bom que as pessoas se aproveitam dele. Sabia disso? Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande, faz coisas lindas, maravilhosas, que as pessoas se aproveitam dele. Eu já vi pessoas me procurarem aqui no templo, dizendo assim: mandaram eu vir aqui porque disseram que se eu viesse na Igreja Universal eu ia ser curado. Se eu viesse na Igreja Universal iam tirar esse negócio de mim. Fizeram porcaria para mim. Tudo isso acontece. Eu já vi pessoas que uma mãe de santo mandou ela vir. Ela estava tão carregada que até na casa de encosto ela dava trabalho. E a mãe de santo falou: seu negócio só na Igreja Universal. Ela veio. Eu já vi pessoas que o médico mandou vir, que pastores evangélicos de outras denominações falaram: vai lá na Igreja Universal que resolve isso. Eu já vi. E muitas pessoas pensam que o negócio é vir para resolver problema. Vou na Universal, mas não entra no reino
de Deus, fica na universal, mas está perdido. Vou falar uma coisa para você. Olha a pergunta que esse carcereiro fez: o que eu faço para ser salvo? Ele tinha ouvido a palavra quantas vezes? Tudo indica que uma vez só. E se entregou, e teve fé para a salvação. Você vai ver o que ele ouviu quando fez essa pergunta, e você vai entender aonde o Espírito Santo quer chegar. Você vai entender, porque só existem dois tipos de pessoas. Para Deus não tem esse negócio, eu estou me convertendo. Não existe isso. Ou você está salvo, ou você está perdido. Não tem esse negócio, eu estou me convertendo, eu estou aos poucos me convertendo. Não, ou você creu e largou tudo de errado, ou você ainda não creu. É diferente você ter fé nas promessas de Deus e você crê. Quando você tem fé nas promessas de Deus, você pode até dar coisas para Deus, mas você nunca dá sua vida. Quando você crê, você entrega a sua vida a Deus, então você casa com Ele. Eu namorei com Rose um tempo, e no meu tempo era diferente dos dias de hoje. Então eu tinha hora para poder ir embora da casa dela. Não sei se vocês lembram de uma bombinha de Detefon. Quem é da minha idade para cima lembra, botava Baygon dentro, Detefon, e o pai dela me dava essa dica. Quando ele pegava a bombinha dele, que começava psh, 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 na casa, minha esposa, que era minha namorada, falava, hora de ir embora. Eu queria ficar mais. Eu falava já, ela, vai embora, meu pai já está dando um toque. Psh, psh, psh. Eu queria ficar mais com ela, mas eu não tinha casado ainda. Então quando namora tem restrições. Não pode isso, não pode aquilo, sim ou não? Mas um dia eu casei, levei para casa. Já tem 30 anos. Agora eu casei. Ela é minha, eu sou dela. Acabou, casei. Eu me entreguei, ela se entregou para mim, eu me entreguei para ela. Não ficamos no namoro não, enrolando não. Assumimos um compromisso, demos o quê? A palavra um para o outro. Estamos com a palavra até hoje. Uma palavra eu dei para ela, e ela sabe, eu também sei. Lá em casa é palavra. Se eu mentir, ela não fica comigo. Se ela mentir, eu não fico com ela. Palavra. Nós casamos, nós assumimos um compromisso. Enquanto eu não tinha casado, o pai dela podia pegar a bombinha de Detefon, podia mandar embora para casa, né? Tinha muitas coisas que eu não podia fazer. Depois que casou, não. Aí é marido e mulher. Essa é a diferença entre você ter fé nas promessas e receber bênçãos, e você crê. Porque você pode receber a bênção que for, ela não te põe no céu. Você pode receber o milagre que for, esse milagre não põe seu nome no livro da vida, nem te faz filho de Deus. Você pode dizer para mim, bispo, Deus me escuta, eu tenho muita fé, olha, eu já alcancei cada coisa, Deus já me deu cada livramento, mas isso não coloca você no céu. Está dando para você entender? Qual foi a pergunta do carcereiro? Vamos ler de novo, versículo 30. Põe aí na tela. Quem chegou agora, Atos 16, 30. Diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, o que é que eles disseram? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás o quê? Salvo. Quem? Tu e a tua casa. Olha bem para mim, por favor. Se eu não falar a verdade para você,
Deus cobrará de mim. Você gosta do diabo? Mas se você não largar a sujeira, você vai morar com ele eternamente. Se você ainda não largou a mentira, a prostituição, a vida errada, é porque você ainda não creu. Você tem fé nas promessas, mas você não tem fé ainda para romper com o diabo. Você nunca falou para ele: acabou, eu não quero mais essa sujeira, eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais isso. E assumiu a sua fé. Porque você não creu ainda, você não tomou essa atitude. Eu só passei a ter paz dentro da igreja o dia que eu passei a crer. Porque no dia que eu de fato me entreguei a Deus 100%, eu tive paz. O assunto da morte não me incomodou mais. Antigamente, vai conversar de morte com quem não é salvo. Vai conversar de morte com quem não é salvo. Porque hoje eu estou aqui na vertical. Você não fica na horizontal? Não fico. Às vezes eu fico para descansar, para dormir, ó. Horizontal, igual a você. Para dormir, para descansar, mas daqui a pouco já estou eu de novo na vertical. Um dia, se o Senhor Jesus não voltar antes, eu vou ficar direto na horizontal. Jadson morreu. Ó, um dia você vai saber da minha morte, ou eu vou saber da sua, se Jesus não voltar antes. Um dia eu respirei pela primeira vez, mas um dia eu sei que eu vou respirar pela última vez. O problema é que enquanto você está aqui, ó, na vertical, você não pensa que um dia você vai ficar para sempre na horizontal. Vão tentar te acordar, vão tentar falar com você e não vão ter retorno de você. E isso pode acontecer a qualquer momento. E se você não resolveu sua vida com Deus, você tem um problema sério, porque você ainda não creu. Você tem o pior de todos os problemas para resolver. O pior: você ainda não está salvo. Você pode conhecer a igreja, você pode conhecer o bispo, você pode gostar de vir aqui, você pode cantar que nem um sabiá, não tem problema. Mas isso não te salva. Ninguém vai poder crer por você. Esse problema ninguém resolve por você. Não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém. Isso é pessoal, isso é individual. De repente sua mulher já creu e você não crê. Seu marido já creu, mas você ainda não crê. Por isso que você não se entrega. Você tem fé. Você tem fé para resolver as coisas. Você tem fé para as suas necessidades serem supridas. E Deus é tão bom que Ele supre. Ele abençoa. Cada testemunho que eu já vi, essa mãozinha aqui já foi tão enganada. Eu já segurei o microfone para as pessoas darem cada testemunho. Conta a vitória. Ah, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Olha, eu fui curado de câncer, agora eu conquistei aquilo outro. Aí todo mundo bate palma, pô, foi abençoado. Mas muitas que deram testemunho, ou deram testemunhos grandes, nunca creram de verdade. Só tiveram fé nas promessas, tomaram posse, mas não da salvação. E se morrer assim, bispo, está perdida. Se você morrer sem salvação, você está perdido, e você vai saber da pior maneira que tudo que nós estamos falando é verdade. Tudo. O inferno existe. O diabo quer almas. A minha eu já entreguei. Está dando para você entender? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você é uma pessoa salva, você tem paz, porque você sabe que Deus
vai salvar seus familiares, nem que seja na última hora. Amém? Porque é o que Ele prometeu. Nós falamos, eles não ouvem. Que Deus fale com eles, que Deus chame, que Deus faça a obra dele. Enquanto isso, nós sentimos a dor, nós sofremos, nós aconselhamos, não ouvem os conselhos. A gente confia em Deus. Mas eu não posso, por causa de familiar, por causa de fulano, beltrano, deixar minha vida com Deus ficar mal. Porque eu tenho uma alma e ela nunca vai deixar de existir. Está dando para você entender? Tenha temor. Saiba diferenciar, ter discernimento da voz de Deus, da voz do diabo. Saiba ter discernimento das vozes. Como é, bispo, a voz do diabo? E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O diabo, ele trabalha de uma maneira tão forte para que o temor fique lá embaixo, para que a pessoa não tenha temor, não tenha freio. Ele trabalha assim. Então a pessoa se entrega ao pecado, ao erro, achando que não vai dar em nada. Se Deus vê que você está brincando com Ele e não vai mudar, sabe o que é que Deus faz? Deus usa a sua vida para trazer temor para outras pessoas. Bispo, volta um pouquinho aí. Não é Velho Testamento não, porque alguns ficam assim: isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa do Velho Testamento, nós estamos na graça. Tá bom. Então vamos para a Bíblia, Atos 5:3. Atos 5:3. Vamos ver. Vamos para a palavra de Deus. Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o quê? O teu coração, para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Olha para mim, por favor. Ele veio com engano e o Espírito Santo revelou a verdade. E se você continuar lendo, você vai ver que em seguida ele morreu. Deus sabia que ele não queria a verdade, então Deus usou ele para trazer temor para a igreja. É assim que Deus trabalha. As pessoas que você vê se arrebentando, fica de exemplo para você não precisar errar, sofrer, mas para você aprender com os erros dos outros. Amém? Você sabe por que muita gente não tem temor? Vira e mexe, ela vai para o pecado, porque não vieram as consequências do pecado ainda. O diabo não quer que você pense nas consequências, ele não quer. Ele quer que você pense: não, trai a esposa, trai o marido, não pode mentir, não pode ver essas coisas, não tem problema não. Não foi assim que ele trabalhou com Eva? Deus sabe, vai morrer não. Morreu ou não morreu? Morreram espiritualmente. Houve uma separação de Deus, foram expulsos do paraíso. Se você não se separar do diabo, das coisas sujas, você vai morar com os espíritos imundos na eternidade. E alguém tem que falar a verdade para você. Se Deus falou, então tem problema sim. Se Deus falou que é pecado, é pecado. Se Deus falou que é errado, é errado. Mas fulano faz, mas Beltrano disse. É o que está escrito. É o que está escrito. Isso é Novo Testamento. Caiu durinho. Depois quem veio? A mulher dele. Fez a mesma coisa, usou de mentira. O que aconteceu com ela? Morreu também. E isso trouxe temor para a igreja primitiva. A primeira igreja, temor. E é o que falta hoje, temor. Porque se você tem temor, você respeita o Deus que te ajudou tanto, te livrou tanto, que até aqui te abençoou tanto. Não é que você tem medo dele, não. Você não quer desagradar, desrespeitar, entristecer alguém que só te faz bem.
que é Deus. Não é medo, não, é temor, é respeito. Amém? Então a voz dele para você é tudo, e a voz do diabo para você não vale nada. Saiba diferenciar. Esses dias um pai que perdeu 2 filhas que tiraram a própria vida, disse que tinha uma voz chamando ele: vem para cá pai. Uma voz mandando ele tirar a própria vida. A vida quem deu foi Deus, e só Deus pode tirar. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Por mais problemas que você esteja enfrentando, se você ouvir a voz do diabo e tirar a sua vida, você não vai acabar com o seu sofrimento, você vai entrar num sofrimento eterno, e ninguém vai poder fazer nada por você. Saiba discernir as vozes. A voz do diabo é a voz da falta de temor. Por que Deus traz temor? Para ter freio, porque vai ter prestação de conta. Daqui a pouquinho todo mundo vai ter que dar conta da sua vida diante de Deus. Eu vou dar da minha, você vai dar da sua. Não fique preocupado com a vida dos outros, cuide da sua, que já não é fácil. Cuide da sua, eu cuido da minha. Faça a campanha da vida, cada um cuida da sua. Amém? E pare de ficar falando da vida dos outros, para que você não acabe fazendo pior do que os outros. Quando você ouve a voz de Deus, ela te dá temor. Ele falou para Adão e Eva: não façam isso. O diabo falou: faz. Olha que fruta agradável aos olhos de vocês, cai dentro. Só perderam. Você só perde ouvindo o diabo e só ganha ouvindo a voz de Deus. Mas ele fala e ele dá tempo. E eu vou te provar isso. Novo Testamento, abra aí Apocalipse 2:21. Apocalipse 2:21. Vamos ler. Acharam? Quem já achou? Quem pelo andar da carruagem você não acha hoje? O último livro da Bíblia, 2:21, diz assim: e dele, lê alto agora, e dele o quê? Tempo. Para quê? Para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com quê? Com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Você sabe por que as pessoas não têm temor? Porque elas pecam e na hora elas acham que não aconteceu nada, mas no mundo espiritual já aconteceu. E é uma questão de tempo para vir consequências fortes pela frente. Não se brinca com Deus, se respeita a Deus, se teme a Deus. As pessoas lá fora serem enganadas pelo diabo, tudo bem, mas vocês aqui dentro que conhecem a palavra, brincando com Deus, você está sendo enganado porque você quer, porque Deus fala. Quando você vem aqui com humildade, com sinceridade, não para ficar rebatendo, questionando, cheio de achismos, mas para ouvir Deus, Ele fala com você. Tem gente que antes de começar o culto, Deus já tinha falado com ela, no silêncio daqui, ó, no templo. Esse silêncio, é tão bom chegar antes do culto aqui, porque não tem fofoca, não tem conversaiada. Todo mundo fica no espírito. Se alguém falar alto, pessoal, silêncio, estou meditando. Então Deus fala com os sinceros, com os humildes. Talvez Ele esteja te dando tempo. E Jesus ficou de 9 da manhã na cruz, horas e horas e horas, até ser tirado da cruz. Mas 2 ladrões, uma à direita, outra à esquerda, e um demorando de se entregar, e Ele ficou ali até a última gota de sangue, só para salvar. Morreu salvando, e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Ele quer salvar. Quando ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele falou para Maria Madalena: avisa os discípulos e a Pedro também, porque Pedro tinha negado Jesus, e Jesus estava dizendo: avisa Pedro, sabe por quê? Porque eu não quero perder Pedro. Ele não quer perder você, por isso que ele está te dando tempo. Ele não quer perder sua alma, por isso que ele está tendo paciência com você. O pior não veio ainda, porque Deus está tendo misericórdia da sua alma. Até quando? Brinca com a misericórdia de Deus, para ver o que você vai achar pela frente. Veja todos que brincaram com a misericórdia de Deus, veja o que veio pela frente para eles. Deus é santo, Deus é puro. Para terminar, abra em Isaías 1,18. Isso aqui é muito forte. Isaías 1,18. Isso aqui é para fechar. 1,18. Isaías 1,18. Posso ler? Só essa parte do versículo, só essa primeira parte, Deus chamando, ó: vinde então e raciocinemos o quê? Juntos. Quem é que está dizendo isso? Diz o Senhor. Não é o bispo, o pastor, não é a igreja. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha o que ele está dizendo. Ei, psiu, vamos juntos pensar, é de graça. Vamos juntos raciocinar. Olha o que nós estamos fazendo aqui, pensando com os pensamentos de quem? De Deus, com a palavra de Deus. É isso que Ele quer. Raciocinemos juntos, venhamos pensar juntos, venhamos entender. A vontade dEle é salvar. Você pode ter feito tudo errado, você pode estar mais sujo do que tudo e todos, mas se você crê em Jesus, Ele te lava. Quando aquela mulher hemorrágica tocou só na orla da veste dele, ela foi o quê? Purificada. Ela não podia tocar em ninguém, que ficava imunda a pessoa. Mas ninguém deixa Jesus imundo, Ele que nos limpa. Ela tocou. Quando você dá ouvidos à voz de Deus, então Ele te toca, Ele te limpa. Você pode dizer para mim: bispo, eu vim da vida errada, da prostituição, da pornografia, eu vim da sujeira. Eu não sei, mas Deus sabe, Ele conhece a sua história, Ele que te trouxe aqui. Agora, se você se acomodar nas bênçãos e quiser continuar na sujeira, é problema seu. Mas você vai morar com os espíritos imundos, não é com o Espírito Santo, não é com Deus, não. Não tem Deus na sujeira, não. Quem vai fazer a separação é Deus. As ovelhas dos bodes, o joio do trigo, os verdadeiros dos falsos, o salvo e o perdido. Só tem dois tipos de pessoas. Você já creu? Você já entendeu o plano da salvação? E por que não se entrega hoje? E por que não tira sua alma das garras do diabo hoje? Porque se você ficar dentro da igreja sem crer, para o diabo está ótimo. Você pode ser da Igreja Universal, de qualquer igreja evangélica, para o diabo está beleza. Não largou o pecado, está preso. Ah, mas eu tenho 1 ano, eu tenho 5 anos, eu tenho 20 anos, eu conheço o Senhor, eu conheço o bispo fulano. Não importa. Isso prova que você não conhece Jesus ainda.
Que se você conhecesse, tivesse crido de verdade, você já tinha rompido, você já tinha parado. Você não parou com as coisas erradas, não é porque você não tem força. Ninguém pode dizer que foi tentado além das suas forças. Todo mundo pode dizer não para a tentação, porque nunca vai vir uma tentação além das nossas forças. Agora, quando você gosta da sujeira, é diferente. Você sabe que Deus está em todos os lugares, menos na sujeira, e tu vai futucar a sujeira, é porque você gosta da sujeira. Então Deus não vai fazer nenhum mal para você, Ele só vai deixar na eternidade você continuar na sujeira, porque você escolheu a sujeira. Você não escolheu crer. Eu conheço pessoas que tinham uma boca porca, olhos cheios de malícia, vida depravada, mas creram em Jesus. E hoje você olha para a pessoa, você fica assim: meu Deus, que mudança, que coisa linda, porque ela creu em Jesus. Ela creu. Não importa se o marido não creu, Beltrano não importa, o importante é que ela creu, ela está salva. Ela vive nesse mundo tendo aflições, ela vive nesse mundo, ela sabe que se ela for fiel no pouco, Deus vai colocar ela no muito. E o muito não é aqui não, tá? O muito é na eternidade. A vida abundante é lá. Aqui é guerra. Aqui nós temos que viver igual os países que estão em guerra. Você já foi em Israel? Eles ficam na vigilância, no aeroporto, todo mundo na vigilância. Ficam na vigilância. É assim que você tem que viver, porque você está em guerra contra o inferno. Ele quer sua alma, ele quer minha alma, ele quer nos enganar. E você é enganado se você quiser. Não fique colocando desculpa: eu não larguei ainda amante por causa disso, eu não larguei ainda por causa daquilo, eu não parei de mentir por causa daquilo outro. Não, você não creu ainda. O que é que os discípulos falaram para o carcereiro? O que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e tu serás salvo, tu e a tua casa. Crê. Eu não posso crer por você, eu posso te ensinar, eu posso te orientar. E se eu não conseguir te orientar como deveria, que o Espírito de Deus fale com você de volta para casa. Mas ninguém vai poder dar desculpas. No dia que você deixar de viver na vertical e você for morreu. Não importa se morreu dormindo, acordado, não importa como morreu. Eu quero é morrer salvo. Na hora que eu for para horizontal, morreu, graças a Deus, entrei na eternidade com Deus. Pior é tu morrer sem salvação. Tem gente aqui que o diabo está louco para ela morrer, louco para ela morrer. Igual aquela mulher lá na Bahia, que conhecia a verdade e foi para o carnaval, não era para estar ali, e uma bala perdida atingiu ela, nem viu de onde veio e morreu na hora. Ela era afastada da igreja. Eu tenho certeza que aquela bala não era perdida, achou direitinho a pessoa que ele aproveitou a oportunidade para matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está aí, matando e levando para onde? Para o inferno. Levando para o inferno. Ele quer levar você para o inferno, porque ele já está condenado, ele sabe que ele vai para lá. Mas Deus não fez o inferno para você, fez para Satanás e seus demônios, os filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha para mim, por favor. Davi ficou em Ziclag, certo? Ele tinha ido para uma batalha. Quando ele retornou para casa, ele se deparou com tudo queimado. Eu nunca vi uma pessoa enfrentar uma batalha e pedir a Deus outra pior. Você já viu? Alguém chegar e falar assim: Deus, depois dessa guerra eu quero uma maior. Depois dessa luta manda uma dobrada. Eu nunca vi ninguém pedir isso.
Ele tinha acabado de vir de uma guerra. E quando ele chegou aonde ele pensou que ia encontrar paz, aonde ele pensou que ia descansar, aonde ele pensou que ia estar tudo bem, ele se deparou com tudo queimado. Você sabe que é num dia você ter tudo, no outro dia você não ter? Mas nada foi o que Davi viveu. O fogo queimou tudo. Tem gente que tinha carros, tinha casas, tinha terrenos, tinha funcionários, tinha empresas, e de repente veio a falência, veio uma situação crítica, difícil, e ela perdeu tudo. Tem gente que viu tudo sendo destruído, queimado. Sabe aquela situação que você não estava esperando? Sabe aquela situação que você demora para acreditar que aconteceu? Sabe aquela situação que você nunca imaginou que iria viver? Foi o que Davi estava vivendo. Chegou em Ziclag, viu tudo queimado. E aqui não era só uma perda material. Aqui nós estamos falando da família de Davi que foi sequestrada e dos homens também que estavam com ele. Quando atinge filhos, família, é difícil. Eu já atendi homens que a tristeza dele não era nem o nome dele que ele tinha sujado, era o nome da esposa, era o nome dos filhos. Ver familiares passando por coisas que você não gostaria é difícil. Há quem já teve condições de ajudar muito a família, hoje não tem condições de pagar o plano de saúde da mãe, do pai, talvez nem o seu próprio. A situação que Davi se deparou foi crítica. Esse capítulo começa pesado. Esse capítulo começa com algo que ele não queria que acontecesse. Ele já tinha vencido muitas lutas, mas não imaginava que iria enfrentar aquela luta. Eu não conheço você, mas nós podemos tirar lições com Davi, que viveu um momento cruel, difícil demais, e os homens que estavam com ele ficaram contra ele e começaram a falar em apedrejar e matar Davi. Mas Davi fez uma coisa que pode nos ajudar. Leia o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma coisa. Davi se deparou com uma cena que ele não gostaria. Ele deve ter imaginado que poderia acontecer qualquer coisa menos aquilo. Davi estava voltando da guerra e viu tudo queimado, estaca zero. Se viu ali numa situação de apuros, e de repente os homens dizendo: vamos matar Davi, a culpa é de Davi. Aprenda a não ficar culpando os outros, e quando você errar, aprenda com seus erros, e saiba que tem lutas que você enfrenta que não são lutas por consequências de erros. Tem lutas que você enfrenta que não tem nenhum erro, e se você ficar procurando erros, você não vai achar. Mas Deus permite que você enfrente certas lutas. Davi, enquanto estava sendo ameaçado, enquanto estava vendo o exército dele se voltar contra ele, ele foi buscar Deus. Está sendo invejado? Busque Deus. Está sendo ameaçado? Busque Deus. Está enfrentando um momento difícil?
busque Deus. Está correndo risco de morte, busque Deus. Está vivendo um momento cruel, deixe caluniarem, deixe ameaçarem, deixe desejarem o seu mal, busque Deus, que Deus cuida de tudo. Amém? Aprenda a buscar Deus. Nesse caso aqui, Davi tinha errado, porque ele não deixou uma quantidade de homens para defender a família. Ele foi para a guerra e deixou a família descoberta. Aprenda a não dar lugar ao diabo, porque quando o diabo vê brechas, ele entra. Vá trabalhar, vá para a luta, mas saiba deixar certos problemas da porta do seu quarto para fora, para não esfriar seu casamento, para não trazer brigas para dentro de casa. Saiba deixar problema do lado de fora, para você dar atenção a quem fica esperando você chegar em casa, seu filho, sua filha. Aprenda a não deixar brechas na sua família, para que você não seja aquele tipo de pessoa que arrebenta na vida econômica, mas tem a família arrebentada. Tem equilíbrio. Tudo que desequilibra tem um diabo agindo. Equilíbrio. Só quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Trabalhe, lute, mas também dê atenção à sua família. Não fique dando desculpas. Porque eu estou de cabeça quente, nosso casamento está frio, porque eu estou muito esquentado esses dias. Nada disso. Você pode esfriar essa cabeça no seu casamento. Você pode ter mais uma pessoa do seu lado para te apoiar, se você souber deixar os problemas do lado de fora. Todo mundo enfrenta problemas, e se você usar a fé com inteligência, os problemas não vão destruir sua família. Mas Davi foi buscar Deus. Ele não saiu na força da vingança, ele não saiu na força do ódio, ele não falou, peraí que eles vão ver. Nada disso. Eles ficaram chorando, choraram até demais. Tem problema chorar? Não. Eu também choro. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, a Bíblia diz que na morte de Lázaro ele chorou. Mas a Bíblia diz que ele chorou, mas em seguida ele reagiu e mudou aquela situação. Eu também já chorei. Eu já falei para vocês que quando eu montei um comércio, antes de eu entrar na obra, eu montei um comércio e eu fui assaltado. Quando eu abri o comércio, que eu olhei as prateleiras vazias, a lágrima desceu. E se eu ficasse chorando, ali eu quebrava. Eu tive que lavar o rosto, eu tive que tirar forças da fraqueza. E os primeiros fornecedores, você que já conhece a história, você sabe, eu não contei para ninguém. E eu fui comprando mercadorias a crédito para poder encher de novo o comércio e não quebrar. Não tem problema chorar. O que não pode é ficar chorando o tempo inteiro. E eles ficaram chorando, e as forças foram acabando e os inimigos foram se distanciando. Só que Davi fez uma coisa, ele foi consultar Deus. Não haja precipitadamente, não haja no sentimento. Ele poderia confiar no exército dele e falar, vamos atrás. Ele não fez isso. Ele falou, vou consultar Deus. Enquanto estavam querendo o mal de Davi, ele estava com Deus. Se enquanto estiverem querendo o seu mal, você estiver com Deus, ninguém vai conseguir fazer mal para você. Queriam matar Davi, mas Deus não deixou. Podem querer muitas coisas contra você, mas Deus não vai deixar. Davi consultou a Deus e Deus deu uma direção. Consulte Deus, aprenda a buscar direção em Deus, e quando Deus te der uma direção, pode ir, que vai dar tudo certo. Deus falou, Ele disse, perseguirei eu o bando. Pode perseguir que você vai alcançar. Na hora que Deus falou, olha aqui o versículo 9, por favor. Deus acabou de falar que Ele ia alcançar e ia libertar todos, né? O que é que Ele fez? Continuou chorando. O que é que Ele fez? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás.
E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Olha para mim, para você entender. Davi tinha 600 homens. De uma vez, ele perdeu 200. 200 cansou, 200 não continuou com ele. 200 disse: eu não consigo ir, eu não tenho forças, eu estou muito cansado. E Davi foi com os 400. Você tem 600 funcionários. Num dia só você perde 200, é fácil? Foi difícil para ele. Davi viu 200 ficarem, mas ele foi com os 400. Não tem problema quantos você perdeu, quantos clientes, quantos funcionários. Se Deus é com você, você recupera tudo. Não importa se você tem menos funcionários, menos mercadoria, foi para um lugar menor, não importa. Se Deus está com você, Deus faz mais com menos. Deus é Deus. A quantidade não faz a diferença com Deus. Não desanime porque agora você recomeçou, porque agora você está em um lugar muito pequenininho, porque agora você está começando do zero. Mas vá com Deus. Davi foi com Deus. Deus deu a direção, Deus disse vai, então Davi foi com tudo. Preste atenção, por favor. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Fala, acorda aí. É porque tem gente, quando acabar o culto, se perguntar: o que é que o bispo falou? Eu não sei não. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, eu sei que o horário é difícil, mas se esforce, sente direito, descruze os bracinhos e preste atenção na palavra, porque vai te fortalecer. Amém? Você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem de quê? De ouvir. Escute isso, por favor. Por favor. Davi, ele não tinha dúvida se eu vou com 600, se eu vou com 400, se alguns vão me deixar no meio do caminho. Não importa. Deus falou que eu ia chegar lá e eu ia ter a vitória, então isso vai se cumprir. Aprenda a pegar a promessa de Deus e trazer para a sua vida. Lute com a fé apoiado na promessa. Deus, o Senhor prometeu, Deus está escrito. Deus, eu estou indo porque eu creio. Eu quero ver essa palavra falhar. Pode não se cumprir hoje, pode não se cumprir amanhã, mas uma hora vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. E Davi, quando viu 200 ficarem, ele partiu. Versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe o quê? Deram-lhe a surra? Deram o que para ele? Pão, e comeu. E deram-lhe mais o que? A beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido o quê? Olha para mim, por favor. Davi estava num momento difícil, mas ajudou uma pessoa. Tem gente que está enfrentando momentos difíceis, mas mesmo assim ainda ajuda os outros. E Deus, Ele considera isso. Ele abençoa quem é generoso. Davi nem sabia quem era, mas fez o bem. Quem é de Deus pode estar enfrentando um momento difícil, mesmo assim ainda ajuda os outros. Ele ajudou esse homem. Tinha 3 dias que ele não comia nem bebia água. Aí diz assim, versículo 13: então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de quem? De meu senhor.
e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha para mim, por favor. Você pode estar enfrentando momentos difíceis. Se você é uma pessoa de fé, você vai ver coisas acontecendo que não fica nenhuma dúvida que foi Deus. Davi teve uma perda significativa, 200 homens, mas apareceu um inimigo que ajudou ele. Um inimigo. É tão forte que tem momentos que Deus faz até inimigos ajudar. Quem quer fazer mal acaba fazendo bem. Aqui não resta dúvida que foi Deus. Ele alimentou aquele homem, e aquele homem guiou ele aos inimigos. E quando ele chegou aos inimigos, os inimigos estavam fazendo festa. Mas Davi acabou a festa dos inimigos e começou a festa dele. Que acabe a festa da miséria na sua vida e comece a festa da prosperidade. Que acabe a festa da humilhação, da vergonha e comece a festa da honra. Que comece, em nome de Jesus, a sua festa, e não a festa do mal na sua vida. Davi viu os inimigos fazendo festa, e olha o que ele fez. Olha só, parei no versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelos fizeram o quê? Fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou o quê? A trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de quem? De Davi. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu vou continuar. Davi viu os inimigos fazendo festa, pegou a palavra que Deus disse que ia dar vitória e partiu para cima. Venceu os inimigos. Por isso que tem esse salmo: persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Davi escreveu esse salmo por causa desse momento que ele viveu, difícil, muito difícil. Mas ele acabou com a festa dos inimigos, pegou a família dele, pegou todos os despojos que os inimigos tinham vencido de outros povos e também dele, e voltou. Eu fico imaginando, pensa comigo, uma história que começou tão feia, acabou tão bonita. Uma história que começou com uma grande derrota, com um ataque que ele não estava esperando. Uma história que começou triste, ela termina com a grande vitória. Porque com Deus é assim. Você pode estar vivendo um momento da sua vida dificílimo, complicadíssimo, mas pode terminar tudo bem se você crer. Porque Deus não muda. Ele diz: eu, Senhor, não mudo. Deus é o mesmo. Depois você lê em Malaquias 1,6, ele não muda. As pessoas mudam. Tem gente que é com você uma coisa hoje, amanhã já é outra. Tem gente que de manhã te dá uma palavra, de tarde muda. Mas Deus não é assim, ele é o mesmo do passado. Ele honra, ele é Deus de restituição. Ele é Deus que pode trazer de volta coisas pequenas e grandes que você perdeu. Davi estava voltando para Ziclag, não humilhado, não de cabeça baixa, não triste, mas honrado. Deus pode fazer você voltar para lugares que você foi humilhado. Deus pode fazer você voltar honrado, de cabeça erguida, respeitado, porque Ele é Deus. Agora olha o espírito de Davi. Olha só, para terminar, parei aonde?
21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em quê? Em paz. Agora olha só, então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do que libertamos, mas que leve cada um a sua e seus, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até quando? Até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo para quem? Aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Olha para mim, por favor. Olha o espírito de alguns homens que estavam com Davi. Quando viram aqueles 200, falaram assim: não, vocês não foram com a gente, vocês não foram. Pegue a família de vocês e vá embora. Você não tem direito não, despojo não. Nós que lutamos, vocês não lutaram. Você conhece gente que faz questão de poucas coisas? Você conhece gente que briga por causa de pouco? Você conhece gente que tem esse espírito, que não gosta de dividir, que não gosta de abençoar os outros? Davi, quando viu os homens brigando, disse: não, quem nos deu a vitória foi Deus. Pode dividir para eles. É estatuto agora em Israel, e isso dura até hoje. É estatuto. E tem mais: pega do despojo e abençoa os anciãos também, os amigos também. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa de fé, Deus ainda vai te dar condições de abençoar muita gente. E tem gente que abençoa mesmo, tem gente que tem prazer de abençoar até pessoas que um dia te decepcionaram, que um dia falaram de você, que um dia não foi leal contigo, mas você não guardou nada, porque o seu Deus te deu vitórias, mesmo essa pessoa te deixando na mão, mas você não guardou nada, e por ter um coração de Deus, então você quer abençoar os outros. Davi abençoou. Davi falou: não, vocês têm direito também, pode pegar. Eu não quero só para mim, não tem espírito egoísta, não tem espírito de pensar nos outros, porque isso te abençoa também. Quando você é uma pessoa de fé e você faz bem a alguém, você se alegra mais do que a pessoa. Quando você pode fazer alguma coisa por alguém, você faz, e você é uma pessoa de Deus, você tem mais alegria do que a pessoa que recebe, porque Deus te abençoa e você tem condições de dar. É Deus que abençoa. Eu sei que Davi voltou para Ziclag e voltou honrado. Eu sei que a história começou horrível, mas terminou bonita. Diga: minha história vai terminar bonita. Fique em pé, diga: minha história vai terminar bonita. Diga: eu vou restituir, Deus vai me restituir o que eu perdi. Você crê nisso? Ou vai ficar chorando o tempo inteiro? Vai parar de chorar? Vai parar de ficar questionando Deus? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não sei porquê. Eu sei que Deus é com você e vai guiar você. Não sei porquê. Não me pergunte. Tem gente que me faz umas perguntas como se eu soubesse tudo. Eu não sei tudo. Davi, ele não ficou: poxa Deus, mas por que acabei de vir uma guerra, de uma guerra e vem outra guerra? E tem momentos que é assim.
Tem momentos na vida que acaba uma guerra, já começa outra, mas tem momentos que nenhuma acaba e já surge outra, e você fica em 2 frentes, 3 frentes, 4 frentes, é na saúde, é no trabalho, é na família, é na vida econômica. Diga, mas Deus é comigo. Se você crê que Deus é com você, pode se levantar muitas guerras, mas todas você vence, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Seja forte, seja forte, reaja de uma maneira forte. O baque foi grande, ele não estava esperando, mas ele consultou Deus e conseguiu encontrar forças. Você tem que sair daqui hoje animado, você tem que sair daqui de cabeça erguida, você tem que sair daqui forte. Deus é comigo, não sei quando é que eu vou conseguir recuperar tudo, mas um dia eu vou, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não sei quanto você perdeu, mas eu sei que nosso Deus tem mais para te dar. Nós vamos orar agora. Eu não quero ver você chorando, sabe, resmungando, lamentando pelos cantos. Não é isso que sua mulher quer ver. Ela quer ver um homem forte. Não mostre fraqueza agora. Seu marido quer ter do lado uma mulher forte. Seu pai e sua mãe quer ter filhos fortes. Seu filho, sua filha quer ver um pai forte. Eu vi o pai dando testemunho, falando assim: hoje meu filho pode ter o que ele quiser, mas ele nem sabe o que eu já passei. Ele nem sabe o que eu já passei, o que eu já vivi, porque eu tive que enfrentar um momento que eu tirei força das fraquezas. Quer dizer, são pessoas que a reação delas agrada a Deus. Quando Deus viu Davi buscando ele, pedindo a direção, Deus deu força, Deus guiou, Deus fez ele encontrar um inimigo. Ele perdeu 200, mas um que ele encontrou deu a direção. Você pode ter perdido muito, uma direção que Deus te dá recupera. Um dia que Deus te abençoa e muda tudo. Uma pessoa que Deus usa. O diabo pode ter usado muitas, mas uma pessoa que Deus usa faz a diferença. Você pode estar cercado de tudo que é lado, estão cheios de pedras para te apedrejar, para te matar, estão cheios de maldades, mas Deus está vendo você aqui buscando Ele agora. Ele vai te livrar, Ele vai te livrar. O diabo estava ali, colocando na cabeça dos homens: mata Davi, porque o ser humano é assim, quando der errado procura logo um culpado, quando der errado procura logo uma solução em Deus, não ficar culpando os outros. Davi consultou a Deus, mas ele fez uma oração tão forte, que quando acabou aquela oração, ele estava com uma força tão grande, ele estava convicto que ele ia enfrentar uma luta, mas ia terminar bem. Depois dessa oração, eu quero que você esteja forte, como Davi, sabendo que esse ano você vai enfrentar lutas. Diga, mas vou terminar bem. Fala com fé: eu vou terminar esse ano bem. Nós vamos orar agora. E se você está como Davi: eu estou, bispo, eu estou. Tomei um baque forte, tomei um prejuízo grande, sabe, sofri um ataque, misericórdia, mas eu creio que Deus é comigo e vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem fazendo dessa canção a sua oração. Sei que não estou sozinho nessa guerra, sozinho nessa guerra. Ele luta por mim, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei, nada temerei. Comigo está o Senhor, Está o Senhor. Comigo está o Senhor. nada, Não recuarei, nada temerei, nada temerei. comigo Está o Senhor. Amém, amém, amém. Nós vamos orar agora. Abre os olhos, olha para mim. Quando você cantar, canta com fé. Coloca aí a parte que nós começamos a cantar. Coloca aí, coloca aqui para mim, por favor, a primeira parte. Olha o que nós cantamos: sei que não estou sozinho nessa guerra. Bispo, mas me deixou marido, me deixou funcionário, me deixou gerente. Agora o senhor não sabe, o supervisor aprontou comigo. Agora não interessa, com você está o Senhor. Amém? Quando você cantar, sei que não estou sozinho nesta guerra,
Ele luta por mim. Coloca outra parte aí. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor. É isso que o diabo teme. Quando você está enfrentando o inferno e da sua boca sai o seguinte, ó: Deus está comigo, comigo está o Senhor. Está tudo contra, estão lá as dívidas, estão lá os problemas, estão ali as ameaças, estão ali os invejosos, mas vai ficar tudo aí, porque Deus está comigo, eu vou vencer tudo. Amém? Feche os seus olhos.